Com a gente aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. E logo mais, às 8 horas da noite de hoje, o Sport Clube do Recife entra em campo na Ilha do Retiro diante do Ceará. Partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Esporte que tenta diminuir a distância para os adversários na luta pela permanência na elite do futebol nacional. Leão segue na lanterna com 16 pontos, a 7 pontos do vice-lanterna Juventude e a 12 pontos do Santos, que é o primeiro time fora do Z4. De acordo com os matemáticos, o Sport tem menos de 2% de chance de permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Só que antes de falar sobre esse jogo, a gente aborda a polêmica da semana na Ilha do Retiro, que está bem distante do campo e bola. Mais uma vez a respeito dos salários dos jogadores e funcionários, sobre um possível atraso, até mesmo no recolhimento do FGTS. Quem falou sobre o assunto foi o diretor-geral de futebol do Leão, Henrico Ambrogini, em coletiva realizada ontem no CT. É bom ter esse espaço para esclarecer isso, porque da outra vez que aconteceu algo parecido, a gente também veio aqui a público falar que não tem uma data exata, né? Que costumeiramente se paga em 10 dias úteis a CLT e depois se paga em 20 dias a imagem. E isso, de novo, né? Que fique bem claro que é jogadores. Então, não tem... A gente, por exemplo, esse mês pagou funcionário antes da data. Inclusive antes de funcionários também aqui do futebol. Esse acordo é exclusivamente com os jogadores. Então, assim, não tem nada fora disso, né? Nem por exemplo, premiações, bicho que fala aqui, né? Nem isso não tem atraso. Então, enfim, de novo, são coisas que são veiculadas simplesmente porque o nosso momento futebolístico é ruim, né? Óbvio que a gente depende de resultado e quando os resultados não estão vindo, começa a pipocar 1 milhão de coisas, né? Então, por exemplo, quem fala de FGTS nem sabe que o mês para FGTS ele vence no dia 20. A gente não está nem no dia 20, ele já está falando que está atrasado. Então, assim, a gente tem que tentar evitar cair nessas, de novo, como eu falei, nesses contos de internet, porque as pessoas que soltam isso não têm nenhuma responsabilidade, não vem lá e vem checar. Pô, tira um extrato então da FGTS e veja, sabe? Não sei. Então, seguindo de novo, são coisas naturais no futebol, não são coisas que a gente se orgulha, né? A gente gostaria de pagar sempre no primeiro dia tudo. Então, funcionários, toda a parte do departamento de futebol está paga, assim, está tudo em dia antes da data. E a gente sofre esse fluxo de caixa, o que não é novidade, também foi várias vezes falado aqui, já era algo sabido, né, que no final do ano a gente tem descasamento de fluxo de caixa, sim. Não quer dizer que não tenha dinheiro, só precisa ter dinheiro nas datas corretas. Isso é um descasamento de fluxo. Então, um exemplo aqui para vocês. A Liga esse ano pagou de uma forma diferente os direitos de TV do que normalmente pagava. Então, pagou-se no começo do campeonato, agora a última tranche que vai pagar, que é junto com performance, paga em dezembro. Não é mês a mês esse dinheiro. Então, tem um dinheiro acumulado para receber em dezembro. O que a gente tentou fazer aqui é tentar pegar esse dinheiro, puxar para frente o quanto antes, para que a gente consiga já quitar todos os salários, todas as imagens, e a gente não precise ficar aqui justificando se um dia foi no dia 10, no outro dia 12, no outro dia 2, né? Porque, de novo, por causa do nosso momento do futebol, dos resultados não virem, a gente fica tendo que se explicar aqui. Então, por isso que eu estou aqui também, para poder tirar essas dúvidas de vocês e mostrar que, assim, a gente tem dificuldade financeira. Claro que tem dificuldade financeira, eu acho que todos os clubes hoje têm nesse momento do ano, só que a gente está fazendo algo concreto aqui para que a gente não passe mais por esses ciclos de vales de caixa, né, vamos chamar assim, para a gente corrigir o fluxo quanto antes. Então, está tudo tranquilo por enquanto, está tudo certo. E para também reforçar aqui a mensagem, tudo que a gente vai passar no mês, a gente transparece aos jogadores principalmente, para que está tudo alinhado com eles. Da minha parte, o próprio presidente vem ao CT também para falar da parte dele, para que escutem do presidente que tem crédito, né? Porque na gestão sim foi cravada como uma gestão boa pagadora. Então, a gente deixa tudo esclarecido, tem que valorizar isso dos jogadores que entendem, que sabem que alguns meses vão ser antes, outros meses um pouco depois, outros meses em cima da data. Então, enfim, está tudo nos conformes e alinhado com todo mundo que precisa estar alinhando. Palavras de Henrico Ambrogini, diretor-geral de futebol do Sport, com a gente aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol.